como é que era, tá? Eu estou falando do garoto de 9 anos, esquece os Estados Unidos, Brasil, mãe e pai viajando que nem doido, assim. Como é que era esse negócio no coração de você, seu coração? Então, quando a gente morava no Brasil, infelizmente, o papai e a mamãe, eles tentavam, né, ao máximo estar em casa com a gente, só que eles, mesmo assim, por causa das responsabilidades ministeriais, eles acabavam não sendo muito, eles não eram muito presentes em casa, né? Tinha E babá, né, a exato. gente, como eu falei com o pessoal lá, a gente era praticamente era criado por babá e não por pai e mãe naquela época. E isso era bem difícil, né, era complicado. A gente tinha dias que a gente almoçava e papai e mamãe estavam viajando ou estavam fora de casa, mesmo eles tentando estar em casa o máximo possível. E mesmo com esse esforço era complicado eles estarem em casa com a gente, dando aquela atenção que eu acho que toda criança é, é muito importante ter essa atenção do pai e da mãe em casa para poder formar o caráter da criança e o pensamento da criança e até dos jovens também, até dos adolescentes. A presença de um pai em casa, tanto quanto da mãe, é muito importante, muito importante. Então, esse nosso escape para os Estados Unidos foi essencial para tipo, para Eu nossa sei que vida. hoje, né, você reclama que a mãe é muito controladora, né, Foi. e a gente vai brincar um pouquinho, mas naquele período de vocês estarem mudando e mudando para um país diferente, ter que ser fluente numa outra língua, isso também foi um desafio, né? Como é que você se sentiu nesse processo? Agora, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, foi uma mudança radical, assim, para minha mãe também, mas para o meu pai foi algo, assim, muito radical, por causa que meu pai agora ele teve que ficar em casa. Tipo, ele não podia sair para Estudando, trabalhar, né? Ah, estudando, é ele teve que verdade. ficar Pelo em visto casa. dele, ele não Uhum. podia trabalhar fora. Ele Não Sim. tinha que. podia, ele ficava em casa. Então, isso pra gente foi algo também radical, assim, pra mim e para o Benjamin. Porque a gente agora tinha um pai em casa, todo Legal. dia ele acordava a gente, levava a gente pra escola, buscava a gente da escola, fazia café Ia da manhã jogar pra gente, ia bola. jogar bola, jogar basquete Poxa. no parque. Pastor, eu não me esqueço, o primeiro sábado que nós fomos ao campo de futebol em que eles tinham jogos. Mesmo Aham. pequenininhos, eles Sim. faziam parte de times. E aquela sensação, sabe, quase como se eu estivesse vivendo, uma outra vida, porque o pastor, o maior trabalho é no final de É no semana, final de semana. né. A gente tem muito trabalho todos os dias, mas muitas vezes é preparando uma pregação, é um aconselhamento individual, mas as programações da igreja são às noites e fim de semana. Era uma sensação tão estranha, quase de pecado. Foi. Eu imagino, dizer assim, o que está acontecendo Que aqui? é isso? Era a Eu não coisa mais tenho doida. compromisso esse final de semana e nós estamos curtindo como família. Nós aprendemos muito, né, com essa Eu lembro do novidade. papai levando a gente pro campo, assim, pra gente jogar bola, pra jogar basquete. Meu pai que me ensinou a jogar basquete. Tipo, como driblar uma bola, como quicar a bola direito, fazer uma cesta. Meu pai que me levava para os meus jogos de futebol e me buscava para o meu jogo de futebol, me levava pro treino todo dia. Então foi, tipo, essencial. Assim, até em casa, a gente falando português em casa, por causa que no Texas quase não tem brasileiro. E então a gente ficava só ouvindo inglês, e a gente pegou inglês muito rápido. A gente pegou em um mês, a gente já estava falando inglês fluente. Uau! Por causa que a gente só vivia num ambiente que só falava inglês e no dia a dia da escola. E nossos E da professores, e igreja, da né. igreja também. E, Uhum. tipo, na escola, nossos professores eram fenomenais, assim. Eu acho que eu nunca tive uma educação tão boa, assim, quanto lá no Texas. Nossos professores, assim, eles eram muito, muito inteligentes, muito inteligentes. Só que em casa, né, o papai e a mamãe sempre se esforçavam pra gente falar o português dentro de casa, pra gente não Continua tentando, esquecer. né, pastor, manter o português para ele. Pra não, Entendi. pra não esquecer, mesmo na Flórida. Diligentes, filho. Diligente.